Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos mais uma vez aqui, né? O tempo vai passando e nós temos que dar graças a Deus de ter ainda chance de ouvir a palavra de Deus. Porque esses dias, ou hoje mesmo, eu estava lembrando de o tempo que Deus dá para a gente aqui, é pouco tempo para a gente resolver e decidir para onde nós temos que ir, né? Então é pouco tempo, na verdade, a vida, mas, e lembrando, aí eu estava lembrando daquelas pessoas que já partiram há milhões, há centenas de anos atrás, como Caim, desde Caim, por exemplo. Veja que é o tempo depois que a pessoa sai daqui, o tempo é terrível, né? Pense bem em Caim, 6.000 anos lá do outro lado, esperando o julgamento, quando ele teve uma oportunidade de vida aqui na terra para decidir, e perdeu, e foi para um lugar já para 6.000 anos que ele está esperando o julgamento. E nós estamos aqui vivendo a última era da igreja, e se nós sairmos daqui perdidos, nós vamos ter mais 1.000 anos para chegar o julgamento, quando nós temos oportunidade desse pouco tempo que resta aqui para nós, para decidir para qual lado a gente tem que ir, e às vezes nós não prestamos atenção, e o tempo passa rápido, porque diz que é como uma flor. A própria Bíblia diz que é como uma flor que sai e murcha. A vida nossa é assim, e às vezes nós vamos titubeando, domingo mesmo eu quero falar sobre vir na igreja, não perder tempo, para a gente vir na igreja, vir para adorar a Deus, ou então ficar em casa, porque não adianta a gente tentar o tempo todo, pregando, e as pessoas às vezes chegam e não dá valor. Isso é ruim, não é tão ruim para quem prega, é ruim para quem ouve e não presta atenção, é ruim demais. Então por isso que a gente tem que advertir as pessoas, provar para eles que essa vida aqui é curta e você tem que aproveitar, nós temos que aproveitar esse tempo para ouvir a palavra e consertar. Com esses poucos dias, na verdade, que para Deus a nossa vida aqui é poucos minutos, passa. Porque se 1.000 anos para Deus é como um dia, pense bem a nossa vida aqui. Alguns segundos a nossa vida passa, e é a chance que nós temos aqui para receber a palavra e consertar com Deus. Essa é a nossa chance. Então, por isso, nós vamos, como eu disse, que esse ano nós vamos lutar para melhorar. Nós vamos lutar, as pregações, talvez, eu não sei porquê, eu não sei se é porque a nossa vida, ou se é porque o rapto vai acontecer. Isso é um pensamento. Não sei se é porque o rapto vai acontecer esse ano, ou se a nossa vida vai perecer, acabar esse ano. Porque toda mensagem que a gente pega para ler ou traz para pregar, é só advertência. É só advertência, direto, o tempo todo. Hoje talvez não seja tanta advertência assim, por um lado, mas cabe a nós descobrir realmente esses segredos, a maneira que Deus está trabalhando, a maneira como vocês estão vendo aí, Deus interpretando a sua própria palavra. Então nós precisamos entender o que é isso, o que é essa interpretação, para depois isso não vir depois, porque tudo que a gente faz na terra é o seguinte: enquanto Deus está trabalhando aqui, existem dois poderes na terra.
Enquanto Deus está trabalhando, o outro poder, ele fica limitado. Mas o outro também, nós temos que prestar bem atenção que o Espírito de Deus é sensível. E ele não é assim, que você olha e vê, não. Você tem que ver enxergar por revelação. Sabe? Então, enquanto os dois Espíritos estão aqui, é como um segredo. Mas quando Deus tirar os seus daqui, isso fica aberto para todo mundo. Todo mundo vai saber o que é certo e o que é errado. O certo passou por alto e o errado está diante de nós o tempo todo, a vida toda, sabe? Então a gente tem que entender isso, sabe? Depois que o rapto acontecer, que o Espírito de Deus sair da terra, a coisa fica aberta. Eu errei, eu não vi aquilo, agora passa a ver que aquilo era verdade. É triste para nós. Depois descobrir que a verdade estava diante de nós e nós passando por alto, sabe? É duro. Então por isso nós eu preciso pregar para mim, pregar para vocês essas verdades, para depois não sofrer na escuridão, na negrura das trevas daqui para frente. Que aí é negrura das trevas mesmo, sem luz, sabe? Que a luz de Deus ainda está aqui, mesmo que ela brilhe em meio à escuridão, mas tem luz. Mas e depois, quando for para a escuridão total, se perder essa luz que está brilhando, que está aqui e que vai sair daqui, e que nós precisamos de acompanhar essa luz e sair com ela? Já pensou? Então, nós precisamos de vir na igreja com um propósito. Eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus. Ou então, não vir. Ficar em casa. Seria melhor. Porque o propósito de cada domingo mesmo, eu quero ler algumas escrituras para os irmãos verem que no passado, aquelas pessoas que adoravam a Deus, eles ficavam às vezes quase um meio-dia ouvindo a palavra de Deus sem cansaço, que às vezes tinha até que chorava por estar ouvindo e pedir até para eles ficar alegres ali depois e alimentar, quer dizer, perdia até a fome, porque a palavra de Deus é o maior alimento que tem. Para quem tem Deus no coração. Para quem não tem, é nada. Para quem não tem, é nada. Mas para quem tem Deus no coração, a palavra de Deus é o maior alimento que existe. E é por isso que quando nós viemos da igreja, é para isso. É para prestar atenção, ouvir e levar isso no coração. Eu te garanto que às vezes tem pessoas, não assim, talvez quando tem mais, no domingo, por exemplo, talvez tem pessoas que vêm na igreja, se terminar o culto lá fora e perguntar a ele o que pregou, ele não sabe. Porque veio só para, vamos dizer assim, eu vou lá porque eu tenho que ir. Não é assim. Nós não viemos na igreja porque temos que vir. Nós viemos na igreja por um propósito. Viemos para adorar o Criador que nos criou e que nos redimiu. Então, se eu e você, se nós somos redimidos, irmão, você vai dar valor na sua redenção. Vai dar valor. Na sua redenção você vai dar. Você vai dar valor no sacrifício, você vai dar valor na palavra, porque a palavra é Cristo. E a palavra sangrou na cruz. Foi a palavra que sangrou. Sabe? Então, nós temos que entender, não foi o Espírito que sangrou, foi a palavra que sangrou na cruz do Calvário. Então, viemos na igreja exatamente para isso. Ou então, vamos ficar em casa. Mas nós viemos para um propósito, para ouvir a palavra de Deus e guardar no coração. É isso que por isso nós viemos aqui. Então, que nós vamos... A irmã Bianca, eu creio que ela fez uma cirurgia, eu creio que deve ter tirado os sisos, né?
e tem que fazer uma cirurgia, ela está em recuperação, aí nós vamos orar por ela. Vamos orar por ela. E continuar orando pelo irmão Daniel, Sebastião, irmão Joaquim, irmão Geraldo Castro, está aqui com a gente, mas eu creio que ele fica tão agradecido da gente sempre estar orando por ele e por todos os irmãos. E o pastor Joel também, né? Então nós vamos continuar orando pela irmã Diva também, para Deus. E todos que precisam de oração, né? Todos, eu creio que todos nós precisamos. Irmã? Maria Geralda. Nós vamos incluir então Maria Geralda aqui na oração. E vamos então nos colocar em pé e vamos ler a Escritura. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção, que olha o título: Deus interpretando a sua própria palavra. Então vamos ver como é que Deus interpreta a sua palavra. Porque do verso 7 ao 11. Nós vamos ler aqui, verso 1 e 2. Capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora vamos passar para o verso 7. 7 a 11. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriram exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente iam adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Vamos orar por esses pedidos que estão aqui diante deste altar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Meu Deus, sempre foi chamado casa de oração. Meu Deus, aonde os teus filhos sempre vêm ouvir a tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, para um propósito, para ouvir a tua palavra e sair daqui melhor do que nós chegamos aqui, Pai. Olhe por cada um de nós com olhar de misericórdia, Senhor, sabendo, meu Deus, que o juízo já tem sido estabelecido na terra já há muito tempo, mas nós estamos aqui, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, crendo que o Senhor está aqui e que nós estamos aqui para testemunhar, Senhor, que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que a tua palavra está sendo pregada, meu Deus, para os teus filhos, para que eles possam, Senhor Deus, ouvir a tua palavra e crer e obedecer, Senhor. Ajuda nós, Senhor. E agora, Senhor, está esses pedidos de oração, Pai. Meu Deus, nós oramos por cada um, Pai, pedindo a proteção do Senhor na casa de cada um dos teus filhos, ó Pai. Meu Deus, que a tua graça alcança, Senhor, a cada filho do Senhor, Pai. Meu Deus, a irmã Bianca, que sempre está aqui, Senhor, e hoje ela não veio, porque ela não tem condição de vir, Senhor, mas que o Senhor abençoe ela ali, Senhor,
meu Deus, e ajuda ela naquela recuperação, Pai, daquela cirurgia, e abençoa ela, Pai, para que ela possa estar aqui no domingo, Senhor. Pai, porque eu tenho certeza que é um prazer que ela tem de sempre estar aqui na igreja, meu Deus. Assim eu peço, Senhor, por ela e por todos os pedidos, todos os irmãos que nós citamos, irmãs e pessoas, Senhor, como o irmão Zé Neves citou sobre essa pessoa, Pai, que necessita de Ti, Pai, que o Senhor possa, Pai, de encontro a todas as pessoas que estão enfermas e abençoar todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Olhe por nós com olhar de misericórdia e dá-nos graça, força e poder para lutar e vencer todas as coisas, Pai. Eu te peço tudo isso e te agradeço. É no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meu Deus do céu. Amém. Então aqui nós vimos uma escritura, e eu anotei várias escrituras para mostrar para os irmãos como é que Deus interpreta a sua própria palavra. Deus, Ele próprio interpreta, e muitas pessoas não sabem, às vezes mesmo que a gente fala assim, Deus é o seu próprio intérprete, mas Deus tem uma maneira de interpretar. Você nota que Deus interpreta a sua palavra através dos profetas. Quando Ele tem que trazer uma interpretação de algo, Ele envia alguém para interpretar. Não é que Ele desce de lá e vem falar comigo diretamente, não. Ele fala primeiro com aquele homem e aquele homem fala comigo, ou fala conosco. Essa é a maneira que nós temos que entender o que é interpretação. Como nós vamos ler várias escrituras aqui, Deus interpretando a sua própria palavra, porque aqui tem uma mensagem. Eu estava até conversando com minha esposa e falando, veja a própria mensagem que nós temos, já é a revelação da própria Bíblia para todos aqueles que pregam a palavra de Deus e para aqueles que ouvem. Eu estava até comentando com ela a mensagem que Marcelo pregou aqui no domingo de manhã, porque quando você pega a mensagem, você tem tudo para poder expressar. É Deus revelado nesta palavra, e Ele pode mostrar isso claro para nós, desde que nós cremos. Primeiro é crer. Se nós não cremos, não adianta pregar a mensagem. Como sempre eu falo, se você não crê, não adianta você vir. A mesma coisa, se você não crê que a mensagem é Deus na terra, não adianta você pregar. Deus não vai aceitar aquilo, e nem vai vindicar aquilo que você fala. Deus é o seu próprio intérprete, e Ele vindica a palavra como Ele quer. Agora vamos aqui, primeiro vamos nas escrituras. Eu quero mostrar para os irmãos, aqui por exemplo, no livro de... Vocês notaram que aqui, ó, era no tempo do rei Herodes, que Jesus nasceu. Agora, você vai notar que a mensagem está dizendo que havia um sinal na terra, e você vai notar como é que Deus interpreta. Aí, no livro de Lucas, aí Deus vai interpretar sobre aquela estrela que estava na terra, que nasceu, que era João Batista. E outra coisa, em Atos 2, deixa eu ler Atos 2 só para vocês verem como é que isso acontece. Atos 2, isso eu estou explicando, vou explicar mais, só para os irmãos verem uma coisa. Atos 2, 19 e 20, escute bem. Primeira coisa que Deus faz é mostrar um sinal no céu, e depois Ele mostra na terra. Primeiro sinal, antes que, mesmo que João Batista já tivesse nascido, mas aquele sinal só poderia ser mostrado depois. Primeiro é o do céu. Olha aqui, Atos 2, 19 e 20.
E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É até o 21, e eu li aqui. Vocês notam que primeiro acontece no céu. Foi os magos. Aquilo aconteceu para os magos ver que algo estava acontecendo na terra. Aquele a quem João Batista tinha que apresentar. Mas primeiro foi mostrado através das estrelas, porque era o primeiro sinal no céu. Então aquela estrela guiou exatamente ao rei que estava nascendo na terra. A estrela guiou os magos. Isso significa a ciência. Isso significa que essa nuvem é para a ciência. Está vendo? Mas para os eleitos daquele dia era João Batista. João Batista era aquela estrela. E tinha que apontar, é esse aí. Os magos não puderam fazer isso, porque eles estavam através da ciência. A nuvem na parede não faz isso, mas a palavra da nuvem na mão faz. Aqui, ó. Está aqui. Para quem? Para quem é crente, para quem é cristão, para quem não é, nada adianta. Sabe por que adianta? Para quem não é cristão, mais juízo. Mais juízo. Isso é que é a coisa. Então vamos aqui agora, para vocês verem. Nós lemos Atos, primeiro sinal no céu. Agora vamos em Lucas 1, verso 5 e depois 13 a 17. Vocês verem que no mesmo tempo do rei Herodes, João Batista estava nascendo, que era a verdadeira estrela que ia guiar o povo à verdadeira luz, que é Cristo. Então vamos aqui. Eu vou voltar aqui no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 1, verso 5. E depois nós vamos passar para o outro verso. 1, verso 5. Diz aqui, ó. Lucas, deixa eu voltar aqui. Verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, está vendo? No mesmo tempo que os magos estavam sendo guiados para ver Jesus. No mesmo tempo, ó, aqui. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Agora vamos para o verso 13 em diante aqui. Escute bem. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porá o nome de João. No tempo de Herodes, a mesma coisa. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. A conversão tinha que vir por aquela estrela que estava embaixo na terra. Está vendo? Não os magos não iam converter ninguém. Eles não iam. A visita deles lá não ia converter. Mas da estrela que ia guiar o povo que estava nascendo na terra, essa era a verdadeira estrela da qual Deus queria, e estava nascendo exatamente junto com o rei, porque ele era mais velho só 6 meses. João Batista nasceu 6 meses antes que Jesus nascesse, mas ele era a verdadeira estrela para mostrar: esse é o rei, este é ele. Porque Deus interpreta a sua própria palavra, né? Então disse aqui, ó,
E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Não haveria nenhum preparo a não ser por João Batista. Vocês notaram que o que aconteceu com os magos foi aquilo? E nenhuma outra escritura está falando mais sobre os magos, mas em todas as escrituras fala de João Batista, porque ele era a verdadeira estrela que traria a verdadeira revelação de quem é Deus na terra. E João Batista podia dizer assim: aqui está o Deus aqui. Porque eu posso até, eu não anotei, o irmão Silas também não anotou, porque não veio aqui na minha mente agora, mas deixa eu voltar em Isaías 40 aqui, só para os irmãos verem algo aqui, ó. Eu creio que é 40. 40, a partir do verso 6, escute bem aqui que vocês vão notar que João Batista não estava ali para mostrar uma segunda pessoa ou uma outra pessoa, estava ali para mostrar Deus na terra. Então vamos aqui a partir do verso 6, 40 de Isaías, a partir do verso 6. Vós que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então vamos lá. Tu, anunciador de boas novas, isso é João Batista, tá? Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Está vendo? Não era? Eis aqui está uma segunda pessoa, não. Eis aqui está o vosso Deus. Porque o único que tinha toda certeza que ele era Deus era João Batista. Porque ele nasceu no mesmo tempo que o rei estava nascendo aqui. Deus se fez carne e habitou entre nós. O único que tinha esse conhecimento era João Batista. Foi ele que Deus falou, ó, aquele que vier e que aquela pombinha vier sobre ele, é ele, esse é ele. E ele tinha toda certeza que aquele era ele, e que ele pôde dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só por ele. Mas por quê? Porque Deus interpreta a sua própria palavra. Por que Deus não deixou só Mateus interpretar? Está vendo? Porque Deus precisa de alguém escrever a sua palavra, e esse alguém tem que ser gente importante diante de Deus. Tem que ser gente que ele determinou para fazer aquilo. Não é qualquer um, sabe? Tem que ser pessoas que ele determina para fazer a sua obra, para expressar a sua palavra, mostrar aquilo. Então, quando aconteceu essas coisas aqui, aí nós podemos ver ainda João. Vamos aqui em João, no capítulo 1, eu quero mostrar para os irmãos, para depois eu ler a mensagem. João, no capítulo 1, só para vocês verem uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui em João. João, no capítulo 1, versos 19 e 23. Aí vocês vão ver aqui, 19 e 23. Diz aqui, ó: este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Viu o quê? Confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E diz: não sou.
és tu o profeta? E respondeu, não. Você viu aqui? Agora, por quê? Eu não vou ler, mas depois vocês leem no livro de Deuteronômio 18, verso 15. Vocês verem uma coisa. Que ele não poderia se apresentar como profeta, porque o profeta que Moisés falou é Cristo. Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele. Vocês têm que ouvir. Então João Batista tinha que apresentar o que ele era. Se ele falasse assim, eu sou profeta, então você é o Cristo. Mas ele não era profeta, o profeta é Cristo. Porque Moisés tinha falado, e Moisés não falou nada de João Batista. Vocês estão vendo como que Deus interpreta a sua palavra? Quem falou de João Batista foi Isaías. E quando Moisés, deixa eu voltar lá, deixa eu voltar para ler, Deuteronômio, deixa eu ler para os irmãos verem uma coisa. Deuteronômio 18, do verso 15, apenas o verso 15, que diz assim, ó: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Está vendo? Despertará um profeta, e esse profeta era o próprio Jesus, não era João Batista. Por isso que ele podia dizer, não sou eu. Aí perguntaram, mas quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Que ele estava ali para provar o que a Bíblia diz a respeito dele. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quer dizer, Isaías 40. E aí, quer dizer, eu sou a voz do que clama no deserto, para apresentar o Deus do céu, que está aqui como vivendo em carne humana, que ninguém sabe quem é, mas eu sei. Eu conheço, porque o próprio Deus me revelou isso. Está vendo? Então ele sabia, ele podia dizer, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? Por isso, irmãos, o que a gente fala e mostra hoje é isso. Você pode, nós podemos estar atrasados e ter passado por alto a mensagem, já está muito adiantado e deixou a mensagem para trás. Porque ali, um espaço de pouco tempo ali, São João 1, São João 2, você nota a diferença. São João 1, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês veem que imediatamente em São João 2, Jesus já chega com azorrague para bater no povo. Qual é a diferença? A diferença é que São João 1, ele foi apresentado como cordeiro. Então, como cordeiro, não precisava de matar nenhum cordeiro mais, não precisava de fazer nenhum sacrifício. Mas como eles não entenderam a mensagem, o próprio cordeiro já trouxe um azorrague na mão. E foi o cordeiro que estava batendo o povo. Mas o cordeiro não é tão manso. Mas só que chegou a hora de executar uma obra para bater, e aquele cordeiro agora já tinha que, como ele próprio falou, seja manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Você vê como que Deus faz as coisas? Quer dizer, aí já não precisava dele falar assim, olha gente, eu sou o cordeiro, você não viu o João Batista me apresentar não, vocês têm que me aceitar, nada disso não, você tem que aceitar pelo mensageiro. Escuta a mensagem do mensageiro, que você sabe quem é Deus. Aí você vai saber que Deus está na terra. É pela mensagem. Você não é por essa nuvem aí, não. Porque essa nuvem aqui, se fosse assim, todo mundo sabia. Essa nuvem aí vai condenar o mundo. Você tem que saber que Deus está na terra pela palavra escrita, que está aqui, ó. É assim. Não é porque a gente sabe tudo, a gente sabe que tudo é verdade. Tudo é verdade, mas a revelação da verdade está aqui. Sabe? A maioria não crê, mas tem muitos que estão crendo que a nuvem é verdade. Mas quando chega a pregar a mensagem, ela está em segundo plano.
É aí que vem o problema, que muitas pessoas vivem no segundo plano, e no segundo plano não vai subir ninguém. Você tem que estar no primeiro plano. Deus está na terra para tirar um povo. Aí você vai notar que se o mensageiro estivesse aqui, ele ia falar com João Batista, como ele falou, está escrito na Era de Laodiceia. Ele ia falar assim: ó, não é eu que vou levar vocês, não, eu estou apresentando aquele que vai levar vocês. Estou apresentando ele é a palavra. Ele está aqui em forma de Espírito Santo, mas ele é a palavra, e nós temos que crer na mensagem como ela é. Se não, aí nós colocamos ela em segundo plano, e depois, quer dizer, bom, se Deus está em primeiro lugar e a mensagem em segundo plano, não, Deus está em primeiro lugar na sua palavra, na revelação da sua palavra. Ele está em primeiro lugar aqui na terra para salvar um povo. Deus sempre foi Deus. Por isso que nós podemos dizer o seguinte: nós sem Deus nós estamos perdidos. Está vendo? Mas Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Deus sem nós, Ele é Deus. Ele sempre foi. Ele sempre foi. Ele nunca teve princípio, nunca teve fim. Está vendo? Mas para Ele, aí você vai na mensagem, quem é esse Melquisedeque? Você vai encontrar ali, dizendo assim: o Deus do céu, Melquisedeque, nunca teve pai nem mãe, mas quando Deus nasceu, através como uma criança aqui, ele teve pai e teve mãe. Quem era o pai do corpo que nasceu? O Espírito. E quem é a mãe que concebeu? Maria. Então Deus precisou de uma mulher para conceber um corpo para Ele, porque senão Ele não podia fazer a obra, porque Ele tinha que ser o parente mais próximo. Ele tinha que ser o parente nosso. Mas como que Ele podia ser parente quando a distância era longa? Como poderia Ele, Espírito eterno, e depois ser parente aqui? Então Ele desceu de lá e se fez homem, foi o nosso parente redentor. Ele próprio, o próprio Deus desceu aqui na terra e pagou o preço por nós, nascido de uma mulher. E esse que nasceu teve um pai. O pai é o Espírito. O Espírito criou. O próprio Deus Criador criou um corpo para si. E esse corpo que Ele criou é a nossa salvação, sabe? É isso que nós temos que entender a respeito da palavra de Deus. Então tudo encaixa perfeitamente, correto, Deus interpretando a sua própria palavra. Então vamos aqui agora. Eu vou pegar uma mensagem aqui para vocês entenderem um pouquinho a respeito dessa verdadeira estrela, ou dessas duas estrelas. Como sempre a gente fala, isso as pessoas passam por alto, ou então há até pessoas que duvidam que há dois mensageiros maiores que foi apresentado na terra de todo o tempo. Você olha, Moisés falava cara a cara com Deus. Deus falava com Moisés cara a cara. Aí você pode pensar, ele foi o maior profeta. Mas por que Jesus falou que João Batista foi? Ele próprio falou: até agora nunca houve um homem igual a isso. Ué, não tinha Moisés que falava, Deus falava cara a cara com ele? E por que João Batista era o maior homem que tinha até aquele tempo? Mas por quê? Porque Moisés falou: vai vir um profeta semelhante a mim, mas ele não sabia, nem viu. Ele só falou, porque por inspiração do Espírito Santo, ele falou aquilo. Mas quando aquela palavra que Moisés falou apareceu na terra, João Batista falou: é esse aí. Eu posso falar que é esse, porque a mim me foi mostrado. Está vendo? Olha Deus interpretando a sua palavra. Vocês estão vendo? Então, irmãos, quando nós viemos na igreja, se nós não ficar titubeando, nós vamos aprender como é que Deus manifestou na terra, o que é que Ele está querendo de nós.
E quando nós fazemos isso, valorizamos a palavra de Deus, Deus nos valoriza mais e mais. E aí você vai daqui cheio dele. E chega em casa, como às vezes, tem pessoas que às vezes chegam em casa, ao invés de contar a respeito daquilo que ouviu, vai a confusão para lá, confusão para cá. Não, você tem que levar Deus para sua casa, para sua casa ser uma bênção. A casa só pode ser uma bênção se Deus estiver lá. Se Deus não tiver, não tem nenhuma bênção. Isso seja minha, seja de quem for. Então vamos lá, aqui. A mensagem, perguntas e respostas sobre número 12. O irmão até estava me falando, depois eu vou ver se Marcelo ou Valdirene pede essa mensagem, porque são poucas pessoas que têm essa mensagem aqui. Mas aqui eu quero ler apenas o parágrafo 396 aqui, eu creio que está aqui, primeiro, está até 404, mas eu vou saltar alguns parágrafos, só para os irmãos verem uma coisa relacionada ao que nós falamos. Outro irmão diz, ele lhe perguntou se ele era um profeta. Esse é o irmão, os que estavam fazendo a pergunta para o mensageiro dessa era. Ele disse, quer dizer, isso é falando sobre João Batista, eu não sou. Sim, aí tem muita reticência, pois o profeta era aquele do qual Moisés falou. Viu? Veja, este é o profeta. Veio, mas ele sabia quem ele era. Veio, mas ele realmente disse. Ele realmente lhe falou. Veio, e ele disse: eu sou a voz do que? Quer dizer, eu estou aqui, eu sou a voz do que clama no deserto, né? Aquele que era, sabe? Aí tem muitas reticências, por isso que eu vou saltar aqui para frente. Então disse aqui, eu vou ler aqui a partir do 398. Mas, e quando Jesus falou sobre ele disse: quem foste ver? Sim, foste ver uma cana agitada pelo vento? Ou o foste ver um homem com vestimentas finas e luxo e coisas? Disse: esses estão nos palácios do rei. Mas foste ver um profeta? Eu vos digo que sim, e mais do que um profeta. Está vendo? Ele era mais do que um profeta, ele era o mensageiro do pacto. Isto é o que ele era mais do que um profeta. Ele disse: nunca houve um homem nascido de mulher maior do que ele por aquele tempo. Vê? Era isto, veja, ele era o mensageiro do pacto, ele foi aquele que apresentou e disse: este é ele. Nenhum pôde fazer isso, nenhum dos profetas, ninguém. Por quê? Porque ele nunca tinha aparecido daquela forma. Deus sempre apareceu em profetas, revelando sempre o futuro, sempre levando para o futuro, sempre levando a esse que João Batista apresentou. Todos falaram: ó, ele vai vir. Alguns viam como o próprio Daniel viu de uma forma, outros viam de outra, mas João Batista viu ele como um homem e apresentou ele como um homem e pôde dizer: este é ele, que tinha toda certeza que era. Está vendo? Toda certeza ele tinha e pôde mostrar para aqueles que estavam vivendo. Agora, que adianta, irmão, você: mas eu creio naquilo, eu quero ver se você crê na mensagem hoje. Porque crê naquilo, até o diabo crê nas coisas que passaram, o diabo crê muito mais do que nós. Eu quero ver se o diabo crê na revelação hoje. Ele pode até crer, mas não deixa você crer. Esse que é o problema. Crê, ele sabe que é a verdade, mas ele não deixa as pessoas, ele quer que ninguém crê, porque se você crê na verdade, você é salvo. E se ele te
cortar disso aqui, e aí você vai para o mesmo lugar que está. Porque esse é o ofício dele. Ele veio aqui para... ele é um ladrão, Jesus disse. Ele veio para roubar, matar e destruir. Quer dizer, ele não quer que ninguém vá para o céu. E a única forma de ir para o céu é você ter revelação do que Deus está fazendo naquele dia que você vive. Essa é a única forma. Não porque você melhorou, que você é bom. Não, ninguém é bom. Jesus diz: não há ninguém bom senão Deus. Então é reconhecer que há um Deus bom, que me salvou, que pagou o preço por mim. Aí sim, não é porque nós vamos melhorar, nós vamos talvez piorar. Até na velhice, a velhice vai chegando, nós vamos piorando, as fraquezas vão chegando e tudo mais, mas a fé tem que estar em alta, para a gente ser salvo. Em alta no sentido da revelação hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não é amanhã e nem ontem. O ontem alguém já ouviu, agora eu quero ver hoje se alguém está ouvindo a voz de Deus nesses últimos dias. A voz de Deus nesses últimos dias, não a voz de um homem, não a voz de William Branham, a voz de Deus nesses últimos dias. Eu estou tirando ele porque não é a voz dele, é a voz de Deus nesses últimos dias. Aí você tira o véu e olha além do véu, ouve as palavras e podemos enxergar além do véu, além do corpo do homem. Você pode ver Deus. Os judeus perderam porque eles descobriram e viram quando Jesus provava e fazia as obras do próprio Deus. Eles falavam assim: não, nós estamos te rejeitando porque você está querendo ser Deus. Ele disse: se vocês não creem em mim, creem nas obras, pelo menos nas obras que estão. As obras que estão sendo feitas é Deus que faz. Está vendo? E ali estava o cordeiro. Agora, o William Branham não é cordeiro, mas Jesus era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Está vendo? João Batista não era o cordeiro, mas podia apresentar o cordeiro. William Branham não é o cordeiro, mas era um corpo que Deus viveu para revelar o cordeiro, para revelar Cristo na terra hoje. Então, vamos lá. Então, diz aqui: ele foi aquele que apresentou e disse: este é ele. Todos os outros profetas falaram dele, mas João diz: este é ele. O veio, aí está a diferença. Todo mundo falou: Deus está vindo, uma virgem conceberá, e vai acontecer isso. Mas quando a virgem concebeu, ali estava a verdadeira estrela para representar aquela verdadeira luz. Então, por isso que existe a estrela vespertina e a do Oriente, né? Que quando o sol está vindo, ela aparece primeiro, para dizer: o sol está nascendo. Aqui está a estrela vespertina, mostrando: o sol está entrando e vai amanhecer um novo dia. E esse novo dia é o milênio. Está vendo? Então essa estrela aqui está mostrando que o fim do mundo está acabando, mas haverá um novo dia eterno e uma manhã eterna para aqueles que creem num Deus eterno. Então vamos mais um pouquinho aqui. 400. Agora observe. Agora veja, o mago seguiu uma estrela, e eu vou levar isso de volta de uma maneira menor. Veja, o mago seguiu uma estrela, perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vocês ouviram o hino: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vocês já ouviram isso, leram isso na Escritura, certo? Todo mundo já leu, né? Vimos a sua estrela e viemos adorar. No Oriente, eles viram a estrela no Oriente. Então disse aqui, agora, guiando para o Oriente, continuamos seguindo,
guia-nos a tua luz perfeita. Veio, a estrela estava guiando a luz perfeita, porque a estrela estava somente refletindo a luz. Foi aí onde tiramos isto aqui outro dia. Veio, quantos estavam aqui no domingo e viram aquilo? Veio vocês? Acabei de pregar sobre isto, a glória da Shekinah, refletida na estrela, e a estrela reflete isto. Vocês sabem que está de Apocalipse 4, terceira parte, está falando que como a estrela, vocês notam que ali lá no deserto, quando era construído me passou o nome, os mensageiros, as 7 eras, por exemplo, os mensageiros ficavam lá, e havia um véu que separava, e o próprio Espírito, Deus estava lá dentro daquele véu. Então, aqui naquela mensagem está mostrando que aquela glória de Shekinah, que é o próprio Deus, vem a encontro ao mensageiro, e o mensageiro reflete essa glória de Shekinah para as pessoas, mostrando essa verdade para as pessoas. Se eu tivesse lembrado que eu ia falar isso, eu tinha trazido a mensagem, mas só para os irmãos entenderem aqui, ó. Então a glória de Shekinah é refletida na estrela, e a estrela reflete isso. Aqui estava o anjo do Senhor de pé na plataforma, refletindo isso, refletindo isto de volta ali, da glória de Shekinah. Exatamente a mesma coisa, ali estava exatamente correto, olhando aqui para o verdadeiro, olhando ali, e isto sendo refletido bem ao lado, assim, veio? Agora observe isso. Agora, aquela estrela levantou no Oriente, é isso certo? Ele está perguntando, tá? Era uma grande estrela, correto? E quem era a verdadeira estrela terrestre no tempo da vinda de Jesus? Bem, era João. Você viu? Ele era a verdadeira estrela que ia guiar o povo, que aquela outra guiou só os magos. Viu? No ano de 1963, no mês de fevereiro, foi só a ciência que viu. Mas antes que a ciência pudesse mostrar alguma coisa, porque aquilo foi mostrado 3 meses depois pela ciência, mas antes que a ciência pudesse mostrar aquilo que eles viram no céu, no mês de março, no dia 8, ali os anjos aparecem ao mensageiro, dando ele a comissão de pregar a palavra, e a palavra está aqui agora, revelada a nós. Aquilo que eles viram e até hoje não sabem explicar nada, o próprio Deus que eles viram ali, revelou a palavra para nós aqui. Então, por isso, sempre a gente fala, não é por olhar a nuvem que você vai acreditar, você vai acreditar pelo que está aqui na palavra, escrito aqui, sabe? É isso que nós temos que entender, é pela palavra que está escrita que nós sabemos que Deus falou conosco. Já pensou se aparece essa nuvem, como até hoje eles falam que é um disco voador? Até hoje eles acham que é um disco voador, porque apareceu, tem lugar que ela apareceu como um disco. Então até hoje o mundo conhece a nuvem como um disco voador, e nós conhecemos como anjo do Senhor, que veio revelar a palavra a nós. Então vamos lá. Então, bem no tempo de Jesus, quem era a estrela? João. Ele era aquele que guiou, que os guiou à luz perfeita. É isso certo? Foi no Oriente na primeira aparição de Jesus. E agora há um monte de estrelinhas que atravessam o horizonte até chegar à estrela vespertina. Ó quantas estrelas passou para chegar outro para apresentar Deus na terra de novo.
Ok? Deus foi apresentado novamente como João apresentou aquele. Esse homem aí disse, ele está aqui. E Jesus está aqui. Ele ressuscitou de entre os mortos. Agora você fala assim, mas qual é a diferença das eras aqui? Porque durante as eras ele não criou nada. Nem quando ele estava aqui, naquele tempo que João apresentou ele não pôde criar, mas dessa vez ele criou esquilo. Aí é pelas obras agora que você tem que ver, só Deus pode fazer isso. Então o mensageiro está certo, ele está aqui, ele ressuscitou de entre os mortos. Durante as eras ele estava como nós podemos ver, como ele fez, quando ele morreu, durante 2 dias ele estava como morto. Mas no terceiro dia ele ressuscitou de entre os mortos. Durante as eras ele estava trabalhando como filho de Deus, e hoje ele está como filho do homem. A pessoa de Jesus Cristo na terra, para cumprir a sua própria palavra, assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Nós vamos falar muito, talvez no domingo, a respeito disso. Deixa eu ler rapidinho aqui. A estrela vespertina brilha ao anoitecer, a estrela da manhã brilha de manhã, está vendo? Então sobra um monte de estrelinhas que atravessam o horizonte até chegar à estrela vespertina. Então já vi, né? Ambas são estrelas do mesmo tamanho, é o mesmo tipo de estrela. Agora coloque 2 e 2 juntos e você entenderá isso. Veja, aí está. Você já notou que Malaquias 4:2, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Os 2 mensageiros estão juntos. João Batista e William Branham. E converterá o coração dos pais à doutrina do filho. Não foi João Batista que fez? E converterá o coração dos filhos aos pais pentecostais. Não é esse mensageiro que fez? Pois é, está vendo? Então eles estão ligados na Escritura, até as Escrituras estão mostrando os 2 juntos, que eles são os 2 maiores mensageiros que Deus enviou. Então vamos lá. Vê você, então isso não, a estrela não é o Messias, ela está apenas refletindo o Messias. Você viu como que é bem muito claro aqui? Deixa eu ler só aqui na frente, mas não vai dar tempo não. Aqui, porque eu ia ler aqui do 409 para frente, falando sobre o alfa e o ômega, mas vou ler do 410 para frente aqui, que tem uma partezinha que está escrito assim. Agora ouçam então, se João trouxe sua mensagem e anunciou a primeira vinda de Cristo, e Elias chega no último dia, o profeta diz, haverá luz no entardecer. Em outras palavras, que haveria uma luz no entardecer. A luz do entardecer, a maior luz do entardecer que temos é a estrela vespertina, a maior luz que temos. Bem, então isto teria que anunciar a mesma mensagem que havia com a estrela, como esta outra estrela, anunciando o sol, falando do sol. Bem, agora estamos na hora do entardecer, as luzes do entardecer estão aqui. Esta terra desfaleceu, veio o que eu quero dizer? Esse dia passou e haverá um anúncio da chegada de outro dia. É como se fosse assim, o mundo acabou, o tempo não é mais. Vocês lembram que eu preguei aqui? O tempo não é mais. Então, agora ele entra para anunciar, haverá um outro dia. O tempo não é mais, não haverá mais contagem de tempo. Eu estou levando vocês para um lugar onde não precisa de contagem de tempo. É Deus que está aqui fazendo isso, levando o povo para um lugar onde não há contagem de tempo. Amém? Eu não vou ler mais, mas Deus abençoa. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que deu para entender, né, irmãos? Irmã Ana Clara pede oração pelo seu retorno
e de suas primas de São João del Rei. Nós vamos orar por ela. Ela pediu oração, ela estava viajando, agora está pedindo oração para retornar. Nós vamos orar. E isso é bom, sabe? Porque a pessoa tem confiança, não no homem, mas tem confiança em Deus. E Deus quer que a gente pede. Então vamos ficar de pé e vamos orar por ela. Senhor Deus, aqui está, Senhor, esse pedido de oração da irmã Ana Clara. Pede oração para seu retorno e de suas primas de São João del Rei. Senhor, ajuda e guarda elas, Senhor Deus, nessas estradas tão perigosas, Pai. Mas que o anjo do Senhor possa estar com elas em todo momento, Pai, para que elas possam retornar bem para os seus lares. No nome do Senhor Jesus Cristo, não só elas, Pai, mas todos que estão viajando, Pai, sempre, Juninho sempre está viajando toda noite, Pai. Meu Deus, o irmão Raimundo sempre viajando, Pai. Ajuda ele, Marcelo também. E assim nós pedimos por cada pessoa que viaja nessas estradas tão perigosas, que o Senhor guarda todos. E também nós, Senhor. O mundo que nós vivemos é um mundo tão difícil, que só o Senhor pode nos guardar, mesmo dentro de casa ou nas ruas, Senhor. Guarda os teus filhos em todos os lugares, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos, Pai, que o anjo do Senhor esteja acampado nos nossos lares e em todo lugar que nós podemos andar, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos guiando em todo o caminho. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos todas essas coisas. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.